Vamos ouvir agora, acompanhar a coletiva do meio-campista Wesley. Falou amplamente hoje sobre a chegada de um novo técnico e sobre o momento do Asa e também alguns pontos que o Wesley bota para o futuro do Asa em relação à possível classificação, em relação aos jogos decisivos que faltam. Eu acho até que o mata-mata para o Asa já começa quarta-feira, dia 26. Eu não trato esse jogo contra a Juazeirense um jogo normal de fase classificatória. Na minha visão, é o primeiro mata-mata que o Asa tem. Agora é saber quem tem mais fichas para vender, porque a partir de agora é só decisão e só confronto direto. O Wesley fala sobre isso. Com certeza a gente precisa tirar as coisas positivas, né, do que foram os últimos jogos, né? Tentar tirar aquilo de positivo, assimilar aquilo que a gente não conseguiu fazer para poder alcançar as vitórias. Mas se a gente for ficar remoendo, a gente não pensa no futuro, né? Isso. Obviamente que machucou, doeu, mas isso também serve para poder ferir o nosso ego e a gente poder aproveitar esse tempo um pouco mais distante de uma partida para outra para poder tentar assimilar o mais rápido as ideias do treinador para que a gente possa voltar a vencer no campeonato. Nesse período de derrotas, de oscilações, de altas, de baixas, enfim, qual a análise que você faz desse momento do elenco, do time todo, do grupo todo? E eu te pergunto isso especificamente porque eu vejo que você tem uma excelente leitura de jogo. Já brinquei até com você dizendo que quando você encerrasse seria comentarista. Então, qual a análise que você faz? Cara, eu acho que a análise mais evidente que fica desde o início da Série D, né, não somente nesse momento turbulento que a gente está passando, é a falta de controle de jogo da nossa equipe dentro dos 90 minutos. Houveram partidas que a gente conseguiu fazer o gol, mas mesmo assim a gente sofreu para controlar as ações da partida. Então isso fica muito mais evidente quando a gente perde e vem de uma sequência negativa como essa. Então, para mim, na forma que a gente conseguir controlar mais o jogo durante os 90 minutos, não só quando estiver vencendo ou em qualquer outro resultado, a gente fica muito mais fácil e muito mais perto de conseguir uma vitória jogando bem. Então, para mim, a gente falta controlar um pouco mais as ações do jogo e não ficar só jogando somente em base de contra-ataque, porque eu acho que é uma escassez muito grande para uma equipe qualificada como a nossa. De primeiro momento, a gente busca também informações, né, a respeito dos treinadores que chegam e no qual a gente vai trabalhar. Em questão agora o Ranieri. Eu particularmente quase trabalhei com ele ano passado no Santa Cruz, só que eu acabei não voltando para o clube. Então eu tenho referências dele, a galera tem referências dele, então todo mundo deu muita referência positiva. Em relação à mudança, eu acabei de responder, né? O Rodrigo ele propunha para nós um jogo muito mais reativo. Nossa especialidade era o contragolpe, o contra-ataque. Então, na maioria das vezes, a gente dava a bola para o adversário para a gente poder tentar contra-golpear e ser letal. O Ranieri já deixou bem claro que ele gosta de um time que tenha posse de bola. Ele usou essas palavras: eu odeio quando o adversário está com a bola. Então ele já impôs para a gente essa questão do perde e pressiona muito rápido para a gente poder recuperar a bola e, consequentemente, a gente ter o controle do jogo. Obviamente que não vai ser todo momento, a gente vai ter que descer um pouquinho mais, mas ele falou: eu odeio que o adversário esteja com a bola. Então é uma filosofia de trabalho diferente, porque se antes com o Rodrigo a gente era reativo, hoje, a princípio, a proposta do Asa, do treinador, é que a gente proponha o jogo e consiga controlar, uma coisa que a gente teve em escassez durante esses últimos jogos, né? Com certeza. Eu acho que é o momento ideal para que haja uma renovação, não somente individual, mas também coletiva, né? Eu fico vendo aí, às vezes, os comentários e eu sei que é doído ouvir ou escutar. Mas eu também, como meio-campista, eu me coloco no lugar dos atacantes. Como é que os caras vão querer fazer gol se não tem tanta oportunidade? Principalmente sendo um time muito reativo. Eu acredito que com a chegada do Ranieri, a gente conseguindo propor o jogo, as oportunidades vão aparecer para todo mundo e o modo individual também vai aflorar, ajudando não somente individualmente falando o ego do cara, mas no nível de comprometimento coletivo. E o cara, agora eu não tenho pensando mais nisso, de verdade. Eu estou pensando em voltar a vencer, a voltar a pontuar, né? Graças a Deus ainda o campeonato está em aberto, a diferença pontual para o grupo de classificação não é tão gigantesca e eu já não me importava tanto com isso, era uma brincadeira que tinha nos bastidores, mas realmente eu não me importo com isso, isso me abala, o importante é a gente estar fazendo boas partidas
e coletivamente a gente está desempenhando muito bem. Pelo fato de o então treinador, né, o Rodrigo, ter um futebol mais reativo, essa bola tinha uma certa dificuldade para chegar nos homens de frente, como você citou agora há pouco aí, né? E o que tem o melhor desempenho hoje ainda é o João Cabral, os números mostram isso muito bem. A bola tende a chegar com mais facilidade de repente, Wesley. Agora, para quem jogar ali na frente, no ataque, não só o 9, mas os dois que jogam pelas extremas também. E uma outra segunda pergunta, de repente, essa baixa de rendimento que o Asa teve, essa oscilação, é muito em virtude das alternâncias que vinha tendo na equipe, inclusive, porque tinha jogador que jogava um jogo como titular hoje, no outro sequer era relacionado. Tinham certas alternâncias e sem, a meu ver, um pouco sem critério, né? Não sei se vocês tinham isso, mas isso também foi muito em função do que aconteceu internamente? Cara, eu acredito que, respondendo a primeira pergunta, facilita para todo mundo, né? O jogo apoiado, ele facilita para todo mundo. Como a gente era uma equipe muito reativa, às vezes a gente ficava dependendo de uma bola longa, de uma bola contra-atacada mais no individual do Kelito, do Grafite, e aí a gente ficava muito espaçado. Porque como é uma equipe que a gente se portava de modos de contra-ataque, geralmente as ligações eram diretas e eram muito longas, então para o meio campo se aproximar ficava muito distante. Hoje eu acredito que com o jogo apoiado facilita um pouco mais. Se a gente conseguir controlar o jogo e trabalhar de em pé, eu acho que facilita para todo mundo. E a segunda questão, que é a questão da alternância, né? Eu particularmente acredito que todos os jogos hoje são vistos, não tem como correr disso tudo. E se a gente for partir para um princípio de ter que trocar todos os jogos de acordo com aquilo que o adversário possa ter visto ou não da gente, eu acredito que não terá equipe nenhuma no Brasil que vai conseguir repetir a escalação, porque tem analista de desempenho, tem vídeo, tem YouTube, tem as transmissões. Então, se a gente for partir do princípio de alterar o esquema tático e a forma de jogar por causa dos analistas das equipes adversárias, eu acredito que a gente não consiga repetir escalação nenhuma. Então, a gente tem que ter um parâmetro, tem que ter uma base e trabalhar em cima disso. Obviamente que se o cara não estiver rendendo depois de algumas partidas, a gente muda para poder tentar trocar, mas eu acredito que tenha que dar realmente a rodagem para uma equipe que vem, e aí a gente consegue desempenhar um pouco mais, a não ter tanta mudança que dificulta um pouco mais para a gente poder desempenhar tudo que foi proposto. Isso foi basicamente o que aconteceu também, porque houve isso, né? Algumas alternâncias. Cara, era um misto, na verdade, né? Tinha também isso, mas às vezes também a gente vê o dia a dia do cara dentro do clube e isso não é externado, né? Então eu acredito que algumas decisões do Rodrigo foi mediante a dia de trabalho, não foi por birra, não foi por nada. E consequentemente essas informações não saem, né? Então às vezes o cara também no dia a dia não está conseguindo desempenhar aquilo que o treinador pede e é opcional dele. Então muita gente não vê o que acontece no dia a dia, igual agora, a gente tem 10 dias, se eu não me engano, 7 dias para poder trabalhar. Se o cara não conseguir desempenhar aquilo que o professor está pedindo, consequentemente ele também não vai ter confiança para poder colocar em determinadas partidas, sabe? Ah, com certeza, cara. Eu entendo o discurso do treinador, né? Mas eu acredito que para a primeira semana é difícil ele implementar tudo aquilo que ele quer, né? Como sistema tático, como filosofia. E para mim a primórdia de todo mundo é ganhar o jogo. Independente de como vai ser, se vai ser atuando bem, se vai ser com um a menos, com um a mais. Eu acho que a gente precisa voltar a pontuar e aí a gente volta a ter tranquilidade a nível de pontuação e de tabela para poder conseguir assimilar com mais clareza aquilo que o professor quer, porque também traz uma tranquilidade para nós, né? Ah, com certeza, a gente depende do torcedor, cara. E eu entendo também e compreendo que o torcedor está magoado com as últimas atuações, assim como a gente. Então é louvável, na maioria das vezes, e principalmente no final de jogo, a vaia da torcida porque está insatisfeita com o resultado. Mas aqui fica mais uma vez o meu convite, eu queria convidar a massa alvinegra para poder participar e estar com a gente aqui na quarta-feira, porque ainda está tudo muito embolado, está tudo muito próximo e a gente depende de vocês, não dá para a gente poder caminhar sozinho, a gente depende do apoio da nação, então mais uma vez eu reitero meu convite para que vocês continuem nos apoiando até o final e com certeza com a ajuda de vocês a gente vai conseguir dar a volta por cima. Para finalizar da minha parte, você se sente de certa forma pressionado, uma pressão normal eu falo, em relação a essa oscilação por parte do torcedor, inclusive, que questiona porque o time não vence, porque o time caiu um pouco de rendimento na visão do torcedor. Você se sente, de certa forma, pressionado, Wesley? A gente, na verdade, não se sente pressionado porque a gente está acostumado com isso, né? Eu, no meu ponto de vista, eu me sinto inconformado, às vezes, com o meu próprio desempenho individual e coletivo. E eu compreendo a chateação da torcida porque eu sei também que nós, como atletas, nós podemos dar mais a nível de resultado, de entrega também. Então, mais uma vez aqui, eu acho que o que a gente fica chateado é que quando, às vezes, alguns torcedores com 5, com 10 minutos já começam a vaiar.
Eu peço que vocês esperem o jogo terminar e realmente, se o resultado não vier e a gente não fizer uma boa atuação, vocês podem vaiar, vocês podem ofender, podem fazer o que quiser, mas enquanto o jogo estiver rolando, nos apoie, porque a gente vai buscar o resultado de qualquer maneira, porque assim como eles estão chateados, obviamente a gente que também está aqui representando a camisa do Asa, a gente fica muito mais, porque é a nossa cara que está aparecendo, é o nosso talento que está aparecendo. Então, se os resultados não vierem, eu sei que o mais prejudicado de tudo isso somos nós, assim como também o torcedor e a instituição. Principalmente a aceitação. Aceitação ao novo técnico. Aceitação e entrega também, né, Viderlan? Entrega também dele e dos companheiros, né? E ele apontou pontos em que eu entendo, e de uma maneira muito clara, citando o nome do Rodrigo Fonseca, inclusive do antigo técnico, que o grupo não estava numa conexão adequada daquilo que tem nas mãos. Quando ele disse que o futebol reativo naquele momento tirava um pouco das características que o Asa tem no elenco como qualidade, principalmente na qualidade na parte ofensiva. O chamado perde-pressiona, que ele coloca aí, que ele faz com muita clareza essa observação, isso é uma expressão que o André aqui da nossa equipe usa muito, né? A ideia do perde-pressiona, que é quando a equipe não deixa o adversário ter a bola e trabalhar o jogo com tranquilidade, pensar a partida, né? Ou seja, está sempre pressionando, incentivando, é aquela coisa, incitando o adversário a errar, a se desfazer da bola. E é isso que tem agora como premissa, e para mim a palavra do Wesley, que não é a de todo o grupo, mas é uma palavra de aceitação. É uma palavra em que ele acredita que a postura vai ser diferente, que ficará mais adaptada a essa forma de jogar aquilo que o Asa tem. Pelo menos foi essa impressão que ficou para mim. Aquilo que realmente a gente espera do Asa nessas 5 próximas partidas desta primeira fase da Série D. Verdade, concordo plenamente com o que disse o Viderlan e também entendi dessa mesma forma, de que na conversa que o técnico teve com o elenco, e da forma que está treinando, o time do Asa vai propor o jogo, né, do início ao fim. E que vai ter uma qualidade diferente de jogar. Vai ter uma forma diferente de jogar. E isso que ele fala aí, que o Asa estava com futebol reativo, onde a bola era muito longa, e a gente percebia muito isso, a gente falou muito aqui, da zaga para o ataque, o meio não conseguia chegar próximo ao ataque por conta justamente dessa forma de jogar que o Asa tinha. Tomara que a partir de agora, claro que uma coisa é a teoria. Bonito, legal o que ele falou aí, de uma inteligência muito grande, de colocações perfeitas em todas as perguntas, em todos os questionamentos que foram feitos para ele, inclusive pelo Eduardo Cardial, e aí a gente observou a forma que ele respondeu, com muita confiança de que o Asa vai ser um time que vai levar uma proposta de manter a posse da bola, de propor o jogo sempre, não é? E esse perde-pressiona que tem que funcionar mesmo no time do Asa. Então espero que os jogadores tenham assimilado durante esses treinamentos, que até a próxima quarta-feira cada um entenda a proposta colocada pelo novo comandante técnico, o Ranieri, e que possam colocar isso em campo e o torcedor ver uma postura diferente do time do Asa dentro de campo, é o que a gente aguarda para a próxima quarta-feira. Meu caro, nobre narrador Tony Lima. Muito bem. Que o Wesley falou com muita propriedade, eu já bati papo inclusive com o Wesley, ele tem muita leitura de jogo. O perde-pressiona, ele não vai depender tão somente do físico, vai também das características dos jogadores. Quem faz isso de forma brilhante, basicamente foi quem melhorou toda essa situação, é o Guardiola, lá no Barcelona, que não era nem perde-pressiona o nome, chamava de blitz de 7 segundos, que é quando o time ataca, que não define, que não finaliza, mas já está todo mundo lá na frente para tirar o espaço do adversário. O que acontece no perde-pressiona, se o Asa conseguir fazer, tem que estar muito encaixado. Porque quando atacar, as linhas não podem estar nem muito longe
e nem meio perto. Tem que estar todo mundo encaixado. Compactado. Isso, para tomar a bola, para tirar o espaço do adversário e tomar a bola no campo do seu adversário também, no campo de ataque. Esse é o pé de pressiona. E a grande questão também que eu cito do Wesley, de uma fala dele, que ele quando fala do jogo reativo do Rodrigo Fonseca. E aí muita gente demoniza também o jogo reativo achando que é só retranca. Reativo já está dizendo, reativo é reagir o que o adversário vai fazer contra você. O adversário pode estar se defendendo e você vai ter que reagir atacando. Então são várias nuances no jogo reativo. O grande problema do Asa, e aí foi como o Clevânio disse, a gente citou aqui várias vezes. Mesmo ganhando os jogos, a dificuldade para criar era porque era um time espaçado. E era nessa tentativa de bola longa, por exemplo, de um jogo reativo, sem estar compactado. A progressão não acontece. Por exemplo, vou citar um time aqui que está ganhando tudo de Liga dos Campeões, mas que muita gente acha que não é um jogo reativo. O Real Madrid do Ancelotti é um jogo reativo, que tem velocidade para sair, mas tem as características dos jogadores. E é como o Clevânio citou também. Na teoria, o pé de pressiona é excelente. Na prática que a gente vai ver como é que funciona, porque depende também das características dos jogadores, do funcionamento do time quando tiver com a bola e aquilo que eu citei agora há pouco. Não adianta atacar e tentar fazer a pressão se tiver os setores espaçados, porque vai ficar espaço entre o ataque, o meio e a defesa. Então é uma ideia boa, é uma ideia de ser um time propositivo, obviamente. Mas aí vai ser muito da assimilação dos jogadores e eu concordo com o Wesley. E eu vou falar mais uma vez, esses 2, 3 primeiros jogos, até 4 primeiros jogos, a assimilação rápida é muito complicada, porque o time vai sair de um jogo reativo para um jogo propositivo de fazer algumas variações, por exemplo, o pé de pressão. Então, a assimilação do atleta vai ter que ser muito rápida e vai ter que ter muito trabalho de campo, para que eles consigam de forma rápida com o cognitivo assimilar tudo. Mas eu acredito que pelas características dos jogadores de meio de campo do Asa, esse jogo apoiado que o Wesley disse, que não é nada mais que um jogo de aproximação para progredir todo mundo, para adiantar todo mundo na mesma sintonia, são as características, melhor dizendo, dos jogadores do Asa. Porque o Asa tem o Aleph, tem o Wesley, tem o Didira, tem o Anderson Feijão, tem atacantes que têm velocidade pela beirada. Então esse jogo rápido para chegar e rápido para recompor, pode ser que seja uma saída para o Asa e principalmente para melhorar aquilo que eu venho falando desde quando o time estava ganhando também, a parte da criação. Hoje o Asa, se tornou naquele momento um time previsível, porque foi justamente esse exemplo que o Wesley citou. Pelas características de alguns jogadores, o time não estava conseguindo jogar, porque era uma jogada apenas ou duas jogadas apenas, onde os adversários já assimilavam ou assimilaram o que o Asa já fazia. Uma bola longa, 3 passes curtos, uma bola longa, uma bola tentada para o centroavante. Então, melhorando esse aspecto e principalmente aumentando o repertório, certamente o Asa pode dar essa volta por cima. Mas o Wesley, ele citou todos os pontos onde o Asa tem deficiência.